Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus nos envolva mais esta noite, que nos propomos a vir aqui e refletir acerca do Evangelho do Mestre à luz do doutrina espírita. Para iniciarmos, uma mensagem intitulada Confiança. Se você está no ponto de cair da confiança para a negação, tome alguns momentos para refletir, conversando consigo mesmo. Se o desânimo lhe bate à porta em razão de alguma dificuldade, recorda que a dificuldade é sempre uma lição para aproveitar, ao passo que o desânimo nunca auxiliou a ninguém. Se a irritação lhe cria aborrecimentos, o azedume é simplesmente uma nuvem entre você e a realidade. Se você cometeu algum erro, isso significa tempo de aprender e não de desistir. Se outros falharam, eis chegar um instante de mais confiança em Deus e em você mesmo. Se injúrias apareceram, você encontrou a ocasião de agir e servir mais, conquistando a confiança dos outros. Se temores invadiram a mente, lembre-se de que sem comando seguro não há máquina que funcione. Se a enfermidade lhe visita as forças, estará você no grande momento de praticar a sua fé sem desacreditá-la. Confiança é a sua coragem de superar-se, realizando o melhor ao seu alcance. Se você está procurando a felicidade pela prática do bem, não perca o seu dia com dúvida e desalento, porque confiando em Deus e em você mesmo, basta seguir em frente com o seu trabalho e você a encontrará. André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier, no livro Busca e Acharás. E assim, elevemos então os nossos pensamentos ao alto, rogando a Jesus que nos envolva em suas doces vibrações, que abra nossos corações, nossas mentes, para tudo aquilo que a espiritualidade nos preparou esta noite, para que a mensagem possa nos tocar e nos auxiliar em nossa caminhada. Que Dr. Bezerra, nosso querido mentor, envolva o nosso querido João Rocha, para que a sua palavra seja fluente, mas que seja, acima de tudo, carregada de muito amor, a nos atingir, a cada um aqui presente, encarnados e desencarnados. Mas que o seu amor, Pai, não envolva somente a nós, mas todos os nossos irmãos e humanidade, que tanto quanto nós, tanto precisam das tuas bênçãos, do teu auxílio para caminharmos. Por isso, Pai, muito nos agradecemos e rogamos que seja conosco hoje, mas em cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Então, hoje nós estamos recebendo o João Rocha, que veio falar para nós, de um tema bastante interessante, emoções desvendando mitos. Então, que ele seja inspirado, que a sua palavra seja muito boa para todos nós, mais essa noite. Boa noite a todos e a todas, que a paz de Jesus esteja conosco. Emoções, desvendando mitos. Que nome vocês dariam para o que vocês estão sentindo agora, neste momento? Que vocês estão sentindo calma, paz, leveza. Como nós poderíamos identificar o que vibra neste momento no nosso campo emocional? Com perguntas incômodas dessa natureza, para começar a compreender que nós não temos tido a melhor relação com aquilo que nós sentimos. Em verdade, damos muito pouca atenção para o que nós sentimos. E por isso que nós colocamos no título a palavra
palavra Deus, que é aquilo que não tem explicação na realidade, que não tem pé na ciência, que caminha para o campo do sobrenatural, para o campo do achismo, né? Para a gente tirar os nossos pés daí e colocar os nossos pés na realidade. E compreendermos que a nossa relação com as emoções não tem sido das melhores. Por exemplo, quantas músicas espíritas falam que sentir tristeza é ruim, quando, na verdade, psicologicamente falando, a tristeza é um regulador do nosso humor. Quantas músicas espíritas nos falam para a gente deixar de chorar, quando o choro, quando ele pode ter a característica de nos aliviar de uma angústia, de uma pressão, e, portanto, ele funcionaria como uma catarse, algo que a gente coloca de dentro para fora e provoca um alívio, ou ele pode ser um choro de felicidade, um choro de alegria. E nós percebemos, então, que, em verdade, nós somos educados para não reconhecer as nossas emoções, para não lidarmos com ela. Muitas vezes, quando uma pessoa é muito emotiva, ela é vista como alguém fraco ou sensível demais. Quando, na verdade, a emoção é apenas um sinalizador daquilo que está acontecendo no nosso mundo íntimo. Portanto, a primeira coisa sobre a qual nós vamos falar é definir emoção, segundo o dicionário. O que o dicionário nos fala sobre emoção? Então, emoção é um substantivo feminino. É importante que nós prestemos atenção no substantivo, substantivo que vem de substância. Portanto, a emoção é a substância do nosso coração. E é o ato de deslocar, movimentar. É uma agitação de sentimentos. É um abalo afetivo ou moral. É uma turbação, é uma comoção. Então, percebamos que nos emocionar é uma reação a algo, tanto que vem de fora para dentro, uma cena que nós estamos assistindo, né? Alguma coisa que nos impacta, tanto quanto pode ser de algo interno, algo que recordamos, que também podem ativar o nosso campo emocional. E a palavra emoção vem do latim emovere, que significa mover de dentro para fora, ou colocar em movimento. O E de emoção é uma variante de ex, que significa fora. A etimologia de emoção é semelhante à palavra motor, que também significa aquilo que põe em movimento. Emoção é uma reação a um estímulo ambiental ou cognitivo que provoca alterações neurobiológicas e experiências subjetivas. É um modo de comunicar necessidades e estados internos importantes. Aí nós damos um destaque nessa parte do texto. Emoção é uma reação a um estímulo ambiental. Aí eu volto à minha pergunta inicial. Conseguimos dar nome ao que nós estamos sentindo neste momento? Nós estamos aqui num ambiente, numa casa espírita, encarnados e desencarnados em comunhão, trouxemos das nossas vivências do dia estados emocionais peculiares, singulares, característicos de cada um de nós. Então, o que é que este ambiente, neste momento, fala ao meu campo emocional? Eu consigo identificar? Eu consigo dar um nome? Eu consigo conhecer aquilo que se movimenta dentro de mim? Mas não é apenas um estímulo ambiental. Há também um estímulo cognitivo. Na medida em que eu vou mostrando
os slides, vou desenvolvendo o raciocínio, vou levando vocês a fazerem insights, reflexões, e isso tem um impacto neurobiológico. Significa que o cérebro de vocês entra num processamento, e este processamento vai resultar em descargas hormonais pertinentes ao nível de pensamento e do que se movimenta no emocional de cada um. E assim o é em todas as circunstâncias da nossa vida. Onde quer que nós estejamos, algo se movimenta no nosso campo emocional. Com quem quer que nós estejamos, algo se movimenta no nosso campo emocional. O que quer que nós estejamos fazendo, algo se movimenta no nosso campo emocional. E somos capazes de nomear? Conhecemos as emoções que se movimentam em nós? Mas vejamos, é também um modo de comunicar necessidades e estados internos importantes. Portanto, vejamos. Alguém que está numa crise de ansiedade comunica algo importante de si. Alguém que demonstra insegurança comunica algo de si. Alguém que demonstra segurança também comunica algo de si. Alguém que está com medo está comunicando algo de si para o outro. Como é que nós temos nos comportado diante também das emoções alheias? Daquilo que o outro comunica de si para conosco. Desta verdade que muitas vezes não é verbalizada, mas ela é comunicada de forma subjetiva, da maneira como movimentamos as nossas mãos, é perfeitamente detectável por qualquer um que um indivíduo que movimenta as suas mãos de maneira compulsiva expressa um estado de agitação interna, que nós chamamos de nervosismo. Por que ele está nervoso? E como é que nós reagimos ao entrar em contato com esse estado emocional que vem do outro? Nós nos deixamos contaminar pelo estado emocional do outro ou já aprendemos a apenas acolher o estado emocional que vem do outro sem necessariamente permitir que sejamos contaminados por ele? O sentimento é um estado emocional complexo e duradouro, que resulta na interpretação consciente das emoções. É uma representação mental do estado do corpo e envolve experiências subjetivas que são influenciadas por experiências de vida, cultura e aprendizados. O que é o subjetivo aqui? O subjetivo é cada um de nós vive esta experiência de ouvir uma palestra espírita de uma maneira única. O significado dos conteúdos que vão sendo apresentados aqui tem para cada um significado peculiar, único, ainda que o tema seja de abrangência para todos. Então, isso é o subjetivo. É como a experiência me impacta de maneira pessoal. É como eu reajo a ela. É o que ela desperta e movimenta dentro de mim. E não existem duas pessoas com a mesma subjetividade. Cada um terá uma reação única diante de uma mesma experiência. Os sentimentos são independentes e acessíveis apenas à própria pessoa, ao contrário das emoções, que são uma reação imediata a um estímulo e podem ser observadas pelos outros. Então, por exemplo, se eu estou acometido de raiva, que é uma emoção, todo mundo vai perceber. Vai perceber pela alteração do tom da minha voz, vai perceber pelo gestual das minhas mãos, vai perceber pela minha expressão facial. Mas se eu sinto ódio de alguém, que é o sentimento,
eu consigo mascarar e esconder esse sentimento daquela pessoa que é o objeto do meu ódio. Então eu consigo estar na presença dela, eu consigo sorrir para ela, eu consigo me fazer simpático para ela, mas internamente eu sinto ódio por ela. Essa é a diferença da emoção. Podemos dizer que a emoção é um vulcão que entrou em erupção. E todo mundo vai ver as explosões que o vulcão vai produzir. O sentimento silencioso. O próprio indivíduo sabe do que está sentindo. Normalmente os outros não sabem. Os outros, vírgula, excetuando os desencarnados. Porque nós aprendemos no seminário de hoje à tarde que os desencarnados conhecem os nossos pensamentos mais ocultos. O sistema límbico é a parte do cérebro que processa os sentimentos e as emoções, e daqui a pouco nós vamos falar dele. Então a gente vai fazer aqui, vamos à etimologia da palavra sentimento, né? Onde está um relógio aqui para passar na minha frente? Vamos lá. A palavra sentimento tem origem no latim sentio mais ire, que significa perceber pelos sentidos. Perceber ou pensar. A palavra sentimento pode ter vários significados, como ato ou efeito de sentir, capacidade ou aptidão para sentir, disposição para ser facilmente comovido ou impressionado, sensibilidade, faculdade de conhecer, apreciar, perceber, noção, senso, atitude moral ou mental que se caracteriza pelo estado afetivo. Os sinônimos de sentimentos são sensações, emoções, vivências e comoções. E aqui nós vamos fazer dois recortes. O primeiro é que o sentimento é uma atitude moral ou mental. É daí que vem a seguinte questão: qual é o sentido da vida? Ou qual é o sentimento que te faz se movimentar na vida? Qual é o sentimento que norteia as suas escolhas, as suas atitudes, o seu comportamento? Quais são os sentimentos que estão presentes nos pensamentos que nós produzimos ao longo de um dia? E aí volto à minha pergunta inicial. Qual é o sentimento que agora vibra no campo emocional de cada um de nós? Conseguimos dar nome? Conseguimos identificar? E os sinônimos de sentimento são sensações. Sensação de frio, eu estou sentindo frio. Sensação de calor, eu estou sentindo calor. Sensação de fome, eu estou com fome. Ou, no campo da subjetividade, estou com a sensação de que algo vai dar errado. Ou estou com a sensação de que posso levar o projeto adiante, porque ele está certo. E aí vamos ao sistema límbico. É uma parte do nosso cérebro que é chamado de o segundo cérebro. O primeiro cérebro é chamado de cérebro reptiliano, ou é o nosso tronco cerebral responsável pelo nosso sistema vegetativo e paravegetativo, ou simpático e parasimpático. É o sistema responsável por fazer os pulmões inflar e contrair, por fazer o coração bater, e nós não controlamos isso conscientemente. O sistema límbico surge nos mamíferos inferiores. E só mais à frente dos mamíferos superiores é que vai surgir o córtex cerebral, capaz de experiências complexas como a fala e o cálculo matemático. Por que é que nós estamos falando do sistema límbico? Percebamos informações aqui importantes.
O sistema límbico é um conjunto de estruturas cerebrais que processa emoções, comportamentos motivados e, guardemos isso, memória. É também conhecido como cérebro emocional. Bem, então vamos entender isso melhor. Há quantos séculos, quando alguém nos agride, nós devolvemos a agressão? Há quantos séculos em nós é o bateu, levou? Então nós temos um automatismo de responder emocionalmente quando nós nos deparamos com uma situação qualquer que nos desafia. Então percebamos que quando o sistema límbico cuida da memória, quando alguém franze o senho, altera o tom de voz e se dirige a mim, eu reajo antes de racionalmente, emocionalmente. E é por isso que nós nos arrependemos. Porque depois que reagimos à provocação, a razão entra em cena e aí entra o nosso código ético e moral a nos dizer que nós agimos errado. E, portanto, nos arrependemos. Portanto, o arrependimento, via de regra, é fruto do sistema emocional atuar sem a intervenção da nossa razão. Eis o caminho da educação do que nós sentimos. Não permitir que o sistema emocional se manifeste sem que a razão esteja a guiá-lo, a educá-lo, a norteá-lo. Então é preciso inverter a ordem. A razão nos fazendo reconhecer se aquela provocação que nós estamos recebendo é passível de resposta naquele momento, qual é a resposta que aquela situação merece, dentre elas o silêncio. Então, este é o papel do sistema límbico. Muito bem. E aí, um psicólogo norte-americano, pós-doutorado, Dr. Daniel Goleman, fez uma pesquisa de longo tempo com um grupo de jovens estudantes, desde o maternal até o momento em que eles, adultos formados, graduados ou pós-graduados, entraram no mercado de trabalho. Isso está descrito num livro chamado Inteligência Emocional. Quando ele percebeu que os gênios na infância, quando chegavam na vida adulta, ou não conseguiam emprego, ou conseguiam empregos medíocres, ainda que na face da inteligência eles fossem brilhantes. E ele descobriu que as pessoas que conseguiam os grandes cargos, que se tornavam os grandes executivos, os CEOs das grandes empresas, eram aqueles alunos medianos, cuja inteligência não era genial. Ele então descobre o que ele vai chamar de QE, coeficiente emocional. Eram as pessoas que tinham capacidade de trabalhar em equipe, de dialogar, de conversar, de fazer concessões. E os gênios que se colocavam muitas vezes de forma isolada, porque a própria capacidade era capaz de suprir tudo, encontravam-se num estado de isolamento. E lá no final do livro, ele vai falar um pouco para nós sobre a emoção do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da psicologia. Ele vai dizer assim: uma palavra sobre o que quero dizer sobre a rubrica emoção, termo cujo significado preciso psicólogos e filósofos discutem há mais de um século. Em seu sentido mais literal, o Oxford English Dictionary define emoção como qualquer agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão, qualquer estado mental veemente ou excitado. Entendo que emoção
se refere a um sentimento e seus pensamentos distintos, estados psicológicos e biológicos, e a uma gama de tendências para agir. Há centenas de emoções, juntamente com suas combinações, variações, mutações e matizes. Na verdade, existem mais sutilezas de emoções do que as palavras que temos para defini-las. Os pesquisadores continuam a discutir sobre precisamente quais emoções podem ser consideradas primárias, ou seja, aquelas que vão dar vida às sutilezas emocionais, como o azul, o vermelho e o amarelo das cores, né, dos sentimentos dos quais saem as misturas, ou mesmo se existem de fato essas emoções primárias. Alguns teóricos propõem famílias básicas, embora nem todos concordem com elas. Principais candidatas e alguns dos membros de suas famílias. Então, emoção primária, ira, dela vai derivar a fúria, a revolta, o ressentimento, a raiva, a exasperação, a indignação, o vexame, a acrimônia, a animosidade, o aborrecimento, irritabilidade, hostilidade e, talvez, no extremo, ódio e violência patológicos. Tristeza, dela vai derivar o sofrimento, a sensação de sofrimento, a mágoa, o desânimo, o desalento, a melancolia, a autopiedade, a solidão, o desamparo, o desespero e, quando patológica, severa depressão. O medo dele vai derivar a ansiedade, a apreensão, o nervosismo, a preocupação, a consternação, a cautela, o escrúpulo, a inquietação, o pavor, o susto, o terror e, como psicopatologia, fobia e o pânico. O prazer dele vai derivar a felicidade, a alegria, o alívio, o contentamento, o deleite, a diversão, o orgulho, o prazer sensual, a emoção, o arrebatamento, a gratificação, a satisfação, o bom humor, a euforia, o êxtase e, no extremo, a mania. O amor dele vai derivar a aceitação, a amizade, a confiança, a afinidade, a dedicação, a adoração, a paixão e o agape. A surpresa dela vai derivar o choque, o espanto, o pasmo e a sensação de estar maravilhado por algo. O nojo dele vai derivar o desprezo, o desdém, a antipatia, a aversão, a repugnância, a repulsa. E, finalmente, da vergonha vai derivar a culpa, o vexame, a mágoa, o remorso, a humilhação, o arrependimento, a mortificação e contrição. Somos este quebra-cabeça. Tudo isso que nós expomos aqui se movimenta em nós. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, mas de ordinário isto se movimenta em nós. E se movimentar em nós não é o problema, pelo contrário. Se movimentar em nós é natural. O problema é que estas emoções e suas nuances se movimentam em nós sem receber de nós a devida atenção. Sem que nós saibamos etiquetar e catalogar o que nós estamos sentindo. Nós simplesmente sentimos e não nos dedicamos a compreender o porquê que nós estamos sentindo. O que é que faz que uma fala do Washington desperta em mim serenidade e paz e a mesma fala na boca da Carla me agita?
Não nos dedicamos a perceber como abrimos as nossas redes sociais e observamos postagens de inúmeras naturezas. Qual é o impacto que elas provocam em nós sem penetrar no campo da intimidade daquilo que nós sentimos? Por que determinadas postagens geram incômodo? Porque outras provocam riso. De onde vem o incômodo? Que incômodo é este? Que nome eu dou para o incômodo, já que incômodo é um termo genérico? Então, quando nós trouxemos todo esse mosaico, todo esse quebra-cabeça daquilo que nós sentimos, é para nos mostrar que se nós não nos debruçarmos para nos estudar, nós não vamos conseguir direcionar o que sentimos. O que sentimos é que vai nos direcionar. E percebamos que isto é altamente arriscado. Porque eu posso muito facilmente ferir a quem eu amo. Eu posso dizer coisas inapropriadas para alguém que eu jamais gostaria de dizer. Eu posso, através do que sinto, sofrer uma manipulação da pessoa com quem eu convivo, do encarnado. Ela pode, ao descobrir determinada sensibilidade em mim, me manipular naquele campo. Me fazer ficar, por exemplo, preso a ela. Ainda que intelectualmente eu tenha descoberto, eu tenha chegado a uma conclusão, a minha razão me diz que eu devo ir embora, que eu devo romper, que eu não devo permanecer ali. Mas ela descobriu como manipular o meu campo emocional, ou ele descobriu como manipular o meu campo emocional, para que eu não vá embora. Então, permanecer ignorante sobre o que eu sinto é permanecer numa zona de perigo. É permanecer num lugar onde eu permito que o outro abuse psicologicamente de mim, me manipule emocionalmente e muitas vezes me faça sentir culpado, quando em verdade o culpado é que me manipula. Mas como eu não conheço o que sinto, esta é a verdade que o outro me faz crer. Então é preciso que nos debrucemos urgentemente a conhecer o que sentimos, para que nós possamos nos empoderar, para que não venhamos a dar mais ao outro o poder de nos fazer ficar onde racionalmente entendemos que não nos cabe mais. Muito bem. Saindo dessa parte do dicionário, da ciência, e agora começando a fazer o link com o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, um texto do Espírito Lázaro, intitulado A Lei do Amor. E Lázaro começa assim: em sua origem, o homem só tem instintos. O que é um instinto? O instinto é um impulso interior, inconsciente e independente da razão que leva o indivíduo a agir, principalmente quando a ação é antissocial, quando ela é diferente de tudo o que os outros praticam. É uma tendência inata, ou seja, ela não é aprendida, ninguém nos ensinou, ela já está em nós. É uma parte do comportamento que não é fruto de aprendizado. Alguns exemplos de instintos humanos são o instinto de sobrevivência, o instinto materno, as diferenças de personalidade, as diferenças de tendências de comportamento entre homens e mulheres. Então, lá no início da nossa trajetória evolutiva, nós éramos impulso, inconsciente. Quero comer, vou lá e como. Quero reproduzir, procuro uma parceira, faço sexo com ela.
Quero dormir no impulso, mas tem um perigo. Então eu ajo por impulso. A razão atua muito pouco. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. O que é a sensação? Em fisiologia e psicologia, é um processo pelo qual um estímulo externo ou interno provoca uma reação específica, produzindo uma percepção. Sensação de frio, sensação de calor. No campo subjetivo, interno, portanto, sensação de que algo vai dar certo, sensação de que algo vai dar errado. Né? E a sensação pode ser visual, tátil, gustativa, olfativa. É um conhecimento imediato e intuitivo. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E aí nós voltamos na definição de sentimento. O sentimento é um estado emocional complexo e duradouro, que resulta da interpretação consciente das emoções. Interpretação consciente das emoções. Volto à minha pergunta inicial. O que estamos sentindo agora? Somos capazes de dar nome ao que estamos sentindo? Porque se nós não temos uma interpretação consciente do que nós estamos sentindo, onde nós estamos? No campo do sentimento ou no campo das sensações? No estágio do sentimento ou no estágio das sensações? É uma representação mental do estado do corpo e envolve experiências subjetivas que são influenciadas por experiência de vida, cultura e aprendizado. O que as redes sociais me fazem sentir? O que a política me faz sentir? O que os políticos me fazem sentir? O que a minha companheira ou o meu companheiro me faz sentir? Quando estou sozinho, não tenho ninguém ao meu redor. O que é que eu estou sentindo? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Podemos perceber pela descrição do sentimento de amor que Lázaro nos dá que a maioria da sociedade humana ainda não vibra no amor. Nós ainda vibramos na faixa egóica, na faixa do egoísmo, na faixa do interesse pessoal acima do interesse coletivo. Pensamos primeiro na nossa segurança, na nossa satisfação, na nossa alegria, no nosso próprio umbigo. Quando nos sentimos satisfeitos nesse âmbito, levantamos a cabeça para enxergar talvez quem esteja ao nosso redor. Enxergamos, mas muitas vezes não damos o próximo passo, que é compreender a necessidade do outro, porque se eu compreendo a necessidade do outro, eu sou convidado a sair da minha zona de conforto para atender a necessidade do outro. É isso que Jesus descreve na parábola do bom samaritano. O indivíduo descia de Jerusalém para Jericó e a meio caminho foi assaltado, agredido,
sofreu violência e foi deixado semi-morto à margem do caminho. Passava por ali um sacerdote e, vendo a cena, segue adiante. Também passava por ali um levita que, vendo a cena, segue adiante. Mas um samaritano viajava por ali. E quando viu aquele homem caído às margens do caminho, foi tocado no seu sentimento. Se dirigiu até ele, pensou as feridas, deitou nela azeite, colocou o homem no lombo do próprio cavalo, levou-o a uma hospedaria mais próxima e disse ao hospedeiro: vou adiante, e quando retornar o que gastares a mais, eu te retornarei. Entrar no universo do outro dá trabalho. Porém, quem não entra no universo do outro, não entra no reino de Deus. Porque Deus, na sua sabedoria, colocou o outro como porta para o meu acesso ao reino da justiça, do amor e da caridade. Portanto, só entrarei no reino de Deus quando me decidir a entrar no universo do outro e entender as necessidades e perceber quais são os recursos que eu possuo para atender às necessidades do meu semelhante. E Emmanuel vai nos oferecer uma reflexão profunda sobre o que sentimos. Já expusemos esse slide hoje durante o seminário, mas para quem não estava no seminário, vamos à novidade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Então, o primeiro impulso que Emmanuel nos convida a identificar é o desejo. O que desejamos neste exato momento? Qual foi o desejo que nos tirou do conforto das nossas residências e nos trouxe aqui neste momento, onde estamos refletindo sobre nós mesmos? Qual é o desejo quando estou no meu ambiente de trabalho? Qual é o desejo quando estou na convivência familiar? Quando estou com amigos, no trato social? Porque quando eu desejo, esse desejo produz um sentimento, um sentir. E quando eu sinto, este sentimento gera um pensamento. E este pensamento se transforma em ação, em algo real. Primeiro na esfera mental, depois na esfera espiritual. Na esfera mental, o pensamento gera crença. Quais são as crenças que me norteiam? Como essas crenças determinam a maneira como eu vejo a vida, como eu vejo o mundo, como eu vejo meus semelhantes? Então, quando eu penso, eu vou realizando depois na esfera espiritual. E, finalmente, eu vou moldando a minha vida segundo aquilo que eu penso. Por isso, quando eu penso, de alguma forma, eu realizo. E realizando, eu atraio as mentes que vibram na mesma afinidade, na mesma sintonia. E quando eu atraio essas mentes, elas potencializam aquilo que eu estou sentindo, tanto quanto eu potencializo nelas o que elas estão sentindo. Portanto, estabelece-se uma retroalimentação. Eu alimento aquele que pensa e sente como eu, mas também sou alimentado por aquele que pensa e sente como eu. E refletindo,
eu estendo a minha influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que me afirmo. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visitas. Então, Jesus coloca algo diante de nós. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí nós recortamos esta fala em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? A que verdade Jesus se referia? Nós podemos entender que nós buscamos, em essência, 3 grandes verdades. A primeira delas é a verdade do conhecimento de todas as coisas. Nós somos impulsionados a saber sobre tudo. Aliás, no Livro dos Espíritos, esta é a felicidade dos espíritos superiores, o conhecimento de todas as coisas. A segunda verdade que buscamos é a verdade de cada um de nós. Quem somos nós? Por que sentimos o que sentimos? De onde vem o padrão de pensamentos que nos é característico? Como a educação que recebemos no lar impacta na maneira como nós nos comportamos atualmente? Como as mudanças velozes do mundo atual, a partir da tecnologia, determinam uma nova forma de relacionamento, uma nova forma de comportamento? Quem sou eu no meio desse emaranhado todo que nós estamos vivendo nos dias atuais? Então, esta é a segunda grande verdade que buscamos. Mas a verdade que de fato liberta, a verdade suprema, é Deus dentro de nós. E nós não vamos encontrá-lo, em hipótese alguma, fora de nós. Só é possível despertar o Deus cósmico que habita dentro de nós, se nos voltarmos para nós mesmos. Se começarmos a fazer uma limpeza interna, se começarmos a limpar os entulhos das nossas escolhas equivocadas do ontem e do hoje, se nos dedicarmos a resolver os conflitos que nos habitam, encarando-os com seriedade, com honestidade, de frente, para que eles deixem de nos perturbar, ampliar a nossa visão de mundo, e por isto é importante que o desenvolvimento intelectual se dê primeiro, para que depois o progresso moral o acompanhe, sem mergulhar para dentro de si. Não é possível despertar a consciência divina que jaz latente dentro de cada um de nós. E se a gente não desperta, o resultado é esse aí. O servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O que é que Jesus está dizendo aqui? Aquele que não conecta o seu coração ao coração do Evangelho é servo. Sendo servo, ele não conhece a vontade de seu pai.
Não conhecendo a vontade de seu Pai, permanece nos equívocos do ego. Logo, ele não penetra no reino de Deus, que é a casa que Jesus faz referência aqui. Então, desencarna. Ao invés de ir para o reino de Deus, reencarna. Desencarna. Ao invés de ir para o reino de Deus, desencarna. Há quantos milênios nós estamos assim? Nós estávamos companheiros do Dr. Bezerra de Menezes na época de Jesus, quando ele, Zaqueu, substituiu a Judas Iscariotes. E ali se transformou em Matias, o 13º discípulo. E por esta escolha, Dr. Bezerra hoje encontra-se na posição espiritual em que está. E nós? Qual foi a escolha que nós fizemos lá atrás? Nós escolhemos não estar em casa. Escolhemos ser servos. É preciso escolher ser filho como Jesus, em obediência às leis divinas que vibram dentro de nós, que esperam que nós nos tornemos obedientes a elas, executores de suas vontades, para que então, desencarnando, nós possamos finalmente ficar em casa, no local que nos é de direito, que Jesus vem trabalhando ao longo das eras, para que nós possamos estar na casa. E aí, para nós conseguirmos ir em busca dessa verdade, os Espíritos nos deixaram uma questão de consciência ética em O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Qual o meio de acessar a verdade de todas as coisas? Qual é o meio de acessar a verdade de mim mesmo? Qual é o meio de chegar à verdade suprema, Deus, dentro de cada um de nós? Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo: se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Minhas irmãs e meus irmãos, quem não se dedica a se descobrir e a se conhecer, caminha cegamente pela estrada da vida. Não consegue entender se os seus passos, em verdade, são passos firmes na direção do Evangelho, ou se caminha envolvido pela ilusão de que, de fato, segue os passos de Jesus. Então é preciso repensarmos enquanto espíritas. É preciso olhar com honestidade para nós mesmos e não ter medo do que nós vamos encontrar, porque, em verdade, nós já sabemos o que vamos encontrar. Se nós negamos pensamentos, ou emoções, ou sentimentos, ou sensações, ou desejos, só é possível negar aquilo que é conhecido. Ninguém nega o que desconhece. Só se nega aquilo que se conhece. Portanto, penetremos com honestidade naquilo que nós não gostamos de ver sobre nós mesmos. Assumamos o lado sombra de cada um de nós. Tenhamos a coragem de abraçar esta sombra, não no sentido de dar a ela permissividade,
mas no sentido de reconhecer que ela é parte integrante de nós. E se nós não a abraçarmos, não é possível transformá-la. Nesse sentido, Joana de Ângeles tem uma das frases mais consoladoras na sua obra. Esse texto está na introdução do livro O Ser Consciente. E ela vai dizer assim: o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Bem, aqui há algo importante, né? O que é a minha realidade psicológica? Então vamos a um exemplo simples. Estamos todos aqui de chinelo havaiana e quando passamos próximo a uma cadeira, o dedinho mindinho, que muita gente diz existir só para essa função que é chutar a quina das coisas, a gente chutou. Como é a nossa reação em público? Machucou, fulano? Não. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eventos. Estamos em casa e chutamos a quina da cadeira com o nosso dedinho mindinho. Qual é a nossa reação? Essa é a nossa realidade psicológica. Aquilo que nós não contemos, aquilo que nós expressamos com liberdade, sem colocar filtros sociais. Esta é a nossa realidade psicológica. É daí que eu consigo fazer transformação moral. Então eu devo começar do ponto da minha realidade psicológica. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Esta é uma das falas mais consoladoras de Joana, porque retira a culpa do que a gente sente. Joana está dizendo aqui para nós que o nosso problema não é o sentir. O problema não é sentir raiva. O problema não é sentir ódio. O problema não é sentir tristeza ou mágoa ou desejo sexual ou o desejo de vingança. Não é esse o problema. O problema é o que nós vamos fazer com o que nós sentimos. Qual é o uso que nós vamos dar para aquele desejo? A psicologia, por exemplo, vai nos dizer que engolir o desejo é um dos piores usos que nós podemos fazer. Primeiro porque tudo que nós engolimos se acumula. E em algum momento, o acumulado, quando a última gota fizer o balde transbordar, certamente a reação não será boa. Jogar aquele conteúdo em cima de alguém também não é legal, porque em parte nós resolvemos o problema, mas criamos outro problema. A parte que eu resolvi é que eu me aliviei. Eu tirei aquilo que me pressionava, que me incomodava de dentro de mim. Mas quando eu jogo em cima do meu semelhante, eu me comprometi com a lei divina. Buda nos ensina o caminho do meio. Nem no extremo, nem no outro extremo. Podemos, por exemplo, no momento de raiva, fazer atividade física. Muito bem, você não consegue correr naquele momento, ou nadar, ou andar de bicicleta, arrume a casa. Arrume a sua casa. Faça movimentos mecânicos para queimar a energia. Terminou de arrumar a casa, não deu certo, suje de novo. Porque o objetivo é você se livrar do que é ruim. E se percebeu que aquele ruim é um processo de repetição, ou seja, constantemente você está naquele estado emocional, procure ajuda profissional. Mescle essa ajuda profissional aos trabalhos da casa espírita.
Venha aqui tomar o passe. Estude obras que falem daquilo que está se repetindo emocionalmente em você, para que você se descubra. O que a gente faz com o que a gente identificou? A identificação segue-se o trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do alto amor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que libera das tensões, da meditação que faculta o crescimento interior. E para a gente concluir, nós vamos trazer aqui uma mensagem que foi psicografada no centro espírita que eu frequento. E ela nos mostra o modelo e guia da humanidade de uma forma que talvez nós nunca tenhamos olhado para ele. Ele chorou. Do que a história registra, 3 vezes ele chorou. Ao passar por um cortejo, ao olhar o jovem inerte na pala, viu a mãe viúva sofrida e chorou. Pela mulher desvalida, pela dor combalida, sem arrimo, banida, devolveu o filho à vida, mas ele chorou. Diante de Marta aflita, do olhar de Maria contrita, Lázaro oculto na cripta, ele chorou. A família amada enlutada, os amigos de longa jornada, seus afetos num mar de tristeza, se perdia o encanto, a beleza, o sepulcro na rocha cravado, um corpo quiçá deteriorado, rola a pedra, manda abrir, agradece ao eterno adorado, manda Lázaro enfim sair, mas ele chorou. Num jardim com a alma em noite, não temia por fim o açoite, nem insultos, ofensas e cruz, nada disso ocultava a sua luz, mas ele chorou. O erro de homens insanos, a dor dos seus traição, do dileto, dura negação, a idade das trevas em anos, e ele chorou. Muitas vezes, além das escritas, ele chorou. Ao ver pai José da terra partir, ao ver a semente da fé surgir, quando via o pecador arrependido, quando sentia o simples oprimido, ele chorou. Ele sabia que a terra era internato escola, que a vida pós-morte seguia, que o corpo não era morada, era só pedaço da jornada. E ao final, só o bem restaria, e todos como ele seriam, enfim, perfeição. Mas ele chorou. Nele não faltou confiança, jamais desvaneceu a esperança. Tinha em si toda e qualquer virtude, havia alcançado em muito a plenitude. Mesmo assim, ele chorou. Chorou porque chorar é humano, porque Jesus é humano, ser humano, que sente a dor, a ausência, que sente a partida doída, que sente a emoção vivida, que vibra, que espera, que ora, vivendo a vida labora. Se sofres os embates da vida, se a dor dilacera feridas, se o peito em silêncio se oprime, carregado de emoções se comprime, deixe a calma balsamizar no instante, deixa os olhos suarem uma gota brilhante, alivia sentimentos ocultos, esvazia a alma cansada, para a esperança voltar à morada, se o alívio vier no chorar, não se esqueça, ele chorou, sendo mestre, modelo, guia, sendo Cristo o governador, ele chorou. Sejamos nós, como seus seguidores, aqueles que, conhecendo o que sentem, educando o que sentem, nos permitamos expressar o que sentimos, sem nenhuma vergonha, porque sentir é simplesmente humano. Que Deus nos abençoe a todos.
da casa, eu quero agradecer o João, né, pela tarde, pela palestra pela noite, maravilhosos, todos os assuntos abordados. Que Deus abençoe abundantemente. Tá? E para encerrar nossa noite, eu convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.